Ah, peraí, que tem gente conhecida aqui. Deixa eu ver, o Rafael tá aí? Albani, acho que era o Albani. O Rafael Albani. Tudo bem, Albani? Como é que tu tá? Bom te ver por aqui. Então, eu tinha preparado uma apresentação para nós e acabou, na parte que eu ia fazer uma apresentação um pouco diferente ali, falar um pouco do investimento dos bancos, fazer um comparativo com bancos, precatórios e tal, mostrar os tipos de investimento deles e a gente, como eu falei para vocês, que a gente teve o WhatsApp banido, eu acabei ficando sem apresentação, mas eu tenho aqui uma apresentação bem completa, um assunto bem extenso aqui para a gente tratar na parte de precatórios, mas essa parte dos investimentos em precatórios e bancos eu falo sem mostrar os slides, mas não vai ser como a gente tinha previsto, mas vai dar tudo certo. Ó, então, o Ebert faz ações e fundos, o Sérgio colocou aqui que ele diversifica, e Sérgio, me conta que tu faz investimento, tu diversifica no mercado tradicional, assim, ações, fundos imobiliários e tal, ou que tem coisas do mercado alternativo também, assim, como, sei lá, investimento imobiliário, alguma coisa mais focada em negócios mesmo. O Juliano, então, fez Petrobras, Vale, Sanepar e fundos imobiliários. Legal. Eu já tive Petrobras. Minha experiência com a Petrobras não foi muito boa. Eu não sei como foi para ti, mas para mim não foi algo muito vantajoso. Eu comprei Petrobras na época do pré-sal lá, que teve toda aquela divulgação. Até não me lembro, deve ser, sei lá, 15 anos. E acabou que a gente... que a Petrobras só foi piorando, né? Piorando. E eu fiquei 10 anos carregando Petrobras e não consegui virar, né, a ação, não consegui retornar o investimento, enfim, acabei tendo prejuízo com Petrobras. Mas, enfim, eu vou... aqui já conheci um pouco do que vocês fazem, do que vocês investem, como que vocês atuam no mercado, se mais pessoas também quiserem... o Antônio está começando na Bolsa, quiserem colocar ali a sua experiência com investimento, ou se trabalham com isso, né? Eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que o Rafael aqui, nosso amigo, o Albani também, eu sei que ele trabalha com investimentos também. Quem quiser daí colocar um pouquinho mais aí da sua experiência, depois a gente vai conversando melhor. Eu vou tomar liberdade aqui de LCI e criptomoedas. Benício tá bem, né? Benício, se eu não me engano, a gente já se conhece, né, Benício? Tu já teve aqui na LC, o nome é bastante conhecido, já é um nome que é um nome diferente, a gente acaba gravando, né? Quem pegou cripto, dependendo aonde entrou na cripto, tá bem, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para iniciar a apresentação, e aí não vou enrolar vocês demais, senão a gente vai ficar batendo papo. Sim, exato, tu veio aqui, né, na LC, eu me lembro. Vamos marcar um outro café depois dessa apresentação, agora que a gente voltou aqui no full presencial aqui, a gente estava remoto aí no final do ano, em função das férias e tal, agora tu pode vir aqui tomar um café com a gente. Novamente, vamos lá, deixa eu abrir a apresentação aqui e vou falando, e aí vocês vão questionando, se tiverem dúvidas, perguntem ali no chat, vamos tentar fazer um bate-papo. Agora, o Benício ali, agora tem o dinheiro das criptos para pagar o nosso café. Legal, isso aí. Imagino, fez bem, né? Colocou nas criptos ali, agora está vendo os lucros, né? A gente tem alguns investidores aqui que, além de precatórios, também fazem cripto e já há bastante tempo tiveram um ganho muito significativo aí, né? Agora com a eleição do Trump. Qual que é o nosso objetivo aqui, então, pessoal? Com essa apresentação, né? É saber como investir em precatórios, gerar rentabilidade de 1,4% ao mês, no mínimo, para compensar o nosso investimento, né? Ter ganhos reais nos seus investimentos que superem a inflação, ou seja, não adianta eu investir em algo, sendo que a inflação vai pegar toda a minha rentabilidade, né? Se eu investir num tesouro direto lá que está me dando 12% ao ano e a inflação é 13%, eu não ganhei nada. Então, o objetivo também
é que a gente tenha um ganho efetivo, um crescimento patrimonial efetivo, né? E fazer tudo isso sem depender de expertise e longos estudos sobre investimento. Vamos lá, se eu chegar no final da palestra e conseguir atender o que a gente está se propondo, eu vou ficar satisfeito. E se vocês gostarem aí da apresentação, vai ser mais bacana ainda, né? Parabéns pela iniciativa em compartilhar conhecimento, Cassiano. Estou com 18 anos de bolsa com qualificação profissional na área, diversificando em leilões e incorporação. Muito bem, Albânia. Agora tu vai diversificar em precatórios, né? Aquela tá me devendo a visita aqui para a gente conversar aí sobre os nossos negócios de precatório. Bom, leilão e incorporações é um mercado que a galera aí faz bastante dinheiro também, né? Só bolsa, só o mercado tradicional não dá todo aquele lucro que a gente espera, mas se a gente começa a fazer alguma coisa dos investimentos aí alternativos, nós começamos a ganhar um bom valor. Bom, indo adiante aqui, o que de fato queremos com os nossos investimentos? Fazer resultados acima dos investimentos tradicionais. O que seriam os investimentos tradicionais, né? Os investimentos tradicionais são renda fixa, fundos imobiliários, bolsa de valores, fundos multimercados, ou seja, tudo aquilo que quando tu vai numa corretora, quando tu vai no teu banco lá, o bancão, ou numa corretora, o que tu vai conseguir lá são os chamados investimentos tradicionais. Nós aqui da LC Invest, nós somos uma alternativa aos investimentos tradicionais e conseguimos, vamos dizer assim, pagar mais que o mercado tradicional. E aí vocês vão ver por uma série de fatores, conforme eu for explicando. Né? O que mudaria nos investimentos se você estivesse fazendo 1,4% ao mês nos próximos 2 anos, 5 anos, 10 anos ou 20 anos? Vamos fazer uma breve simulação aqui para mostrar para vocês qual que é o efeito de uma taxa de 1,4 constante nos nossos investimentos. Se a gente investisse lá, vamos pegar aí um investimento inicial de 20 mil, um aporte mensal de R$1.000, por exemplo, e um juro, então, de 1,4%. Em 2 anos, isso aí daria para nós 56 mil. Em 5 anos, isso aí viraria 130 mil. Em 10 anos, 413 mil. E como eu coloquei ali, eu tinha botado 15 e 20, né? Em 15 anos, tu já estaria com 1 milhão lá na conta, percebam aqui como que os juros compostos a uma taxa fixa, ele começa a te dar um crescimento exponencial do teu investimento. O que é bacana aqui, né? Quando a gente está falando de taxa fixa mensal, os precatórios, via de regra, eles entregam, então, uma taxa fixa por mês devido ao tipo a forma como se dá o investimento. Então, tu não tem essa questão, beleza, tu pode investir em cripto ali, como o Benício, ganhar bastante, mas tu tem o viés também da redução do patrimonial, eventualmente, se der um problema na cripto, cair o teu investimento. No precatório, a gente não tem esse problema de volatilidade, que é o que acontece na bolsa, fundos imobiliários, criptomoedas e tal. Então, a gente tem, vamos dizer, o ganho, talvez não seja tão alto numa tacada só, como tu pode ter em ações ou cripto, mas tu tem um ganho constante, que ao longo do tempo, se tu mantiver aqueles investimentos nos precatórios na tua carteira, tu pode aí, em 15 anos, fazer 1 milhão de investimento. Isso, eu estou pressupondo que tu vai pegar uma taxa relativamente baixa ali, de 1,4%, mas se tu conseguir pegar taxas melhores, por óbvio que tu vai chegar nesse milhão muito mais rápido. E vamos dizer, 1 milhão é um valor relativamente bom para que a gente possa, quem está pensando em aposentadoria, ter uma diversificação, né? É uma forma da gente dar uma melhorada aí na nossa previdência privada, na nossa previdência, vou dizer privada, né? Mas quando a gente guarda nosso dinheiro, qual que é o objetivo? Né? O objetivo é que a gente consiga ter lá a nossa segurança financeira quando nós estivermos mais velhos, já não podemos trabalhar, e ninguém quer trabalhar a vida toda, né? No sentido de ter uma carga de trabalho. Não que tu vá parar de trabalhar quando tu estiver na velhice, mas talvez tu não queira ter uma carga de trabalho tão forte quando a gente é mais jovem, né? Então, isso aqui é o poder de uma taxa de 1,4% ao longo do tempo. Antes de eu seguir aqui na apresentação,
eu quero fazer uma combinação com vocês, né? Quem ficar até o final, quem conseguir me aguentar aqui, pessoal, até o final da apresentação, eu vou disponibilizar uma possibilidade de ter nos teus investimentos em precatórios uma taxa de investimento, vamos dizer, uma aceleração, que tu possa crescer teu patrimônio mais rápido. Mas só vai ter esse benefício quem ficar até o final comigo aqui e me aguentar aí nessa noite, certo? Espero que vocês, então, fiquem comigo para que vocês possam ter esse benefício final. Então, simulei o investimento, a gente já teve uma ideia ali. Deixa eu só melhorar aqui Vou contar rapidamente aqui um pouquinho da minha história com precatórios, para que vocês para não cansar vocês, né? Quem lembra, o pessoal que já é mais antigo na Bolsa, quem lembra o que aconteceu lá na pandemia, quando teve circuit breaker da Bolsa, que teve o acionamento do botão de pânico? Nós tivemos, em 2020, mais, sei lá, num dia, 2 acionamentos do tal do botão. Foi loucura, ó. O Juliano lembra. Lembra, Juliano? Era num dia, sempre tinha 2 circuit breaker, desses 2 acionamentos do botão de pânico. Basicamente, para quem não, eventualmente não conhece, o que significa isso? Quando a Bolsa cai 20%, esse botão é acionado e ela, pum, trava as negociações. E aí, volta de novo, e se cai mais 10%, puf, ele trava de novo. E aí para as negociações. Basicamente, então, para evitar que o mercado tenha desabe absurdamente. Lá, naquela época, então, quem estava com dinheiro na Bolsa, como eu estava, teve um desprazer muito grande de ver seu dinheiro derretendo. Daí, na época, então, eu tinha... A maior parte do meu patrimônio estava alocado em ações, e eu passei por esse circuit break e vi o meu patrimônio dar uma derretida bastante significativa. E, paralelamente a isso, eu já trabalhava com precatórios, mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje de ter a maior parte do meu patrimônio alocado em precatórios. Então, a gente teve uma oportunidade lá na época de comprar um caso municipal. O precatório pode ser estadual, municipal ou federal, e eu comprei lá um precatório municipal do município de Corumbá. Deixa eu até abrir aqui para vocês. O que aconteceu? Vou mostrar para vocês a minha trajetória aqui. Deixa eu ver se você está aqui. Ó, então tinha esse precatório lá, era um valor relativamente pequeno. O precatório valia 21.600 e ele estava para ser vendido e não tinha comprador por ser um precatório municipal. Às vezes as pessoas não querem precatório municipal e os fundos de investimento não compram precatórios com valores menores. Sei lá, um fundo vai comprar precatórios a partir de R$100 mil ou algo nesse sentido. Então, eu tinha feito a auditoria desse precatório aqui para uma empresa que trabalha com investimentos em precatórios e não tinha comprador. Eu tinha feito toda a auditoria, tinha me certificado de que o município lá do Mato Grosso do Sul, que eu nem conhecia, pagava em dia, e não tinha investidor. Eu consegui, então, na época, comprar isso aqui por R$11 mil. Deixa eu ver se eu tenho aqui o contrato. Acho que não vai aparecer o contrato aqui. Mas vai aparecer meu nome, tá? Então, o precatório valia 21.600, eu comprei por 11 mil, e na época, na data do pagamento, que foi, eu comprei em 2020 lá, naquela loucurada, circuit breaker, maluquice, tirei meu dinheiro da bolsa, comprei, uma parte eu comprei precatórios, e foi esse aqui que foi onde eu tive a virada de chave, né? Eu comprei o negócio lá por 11 mil, e o precatório estava valendo no ano seguinte 27 mil, ou seja, mais que dobrei o investimento lá na época. Isso, assim defiro o pagamento desse precatório para Lucas Cassiano. Então foi assim que eu tive essa virada de chave e pensei, olha, eu vou sair dessa loucura do mercado financeiro, que eu não sou um especialista, um expert em mercado financeiro, não quero mais passar por isso, e eu vou me dedicar para aquilo que eu entendo, para aquilo que eu sou, de fato, um especialista. Eu ainda não me apresentei, já vou me apresentar ali, né? Mas meu nome é Lucas Cassiano, provavelmente, não sei se vocês já... enfim, depois eu vou fazer uma apresentação completa, só vou terminar a história aqui, mas eu sou advogado, então, com o conhecimento de advogado, qual que é a minha área de melhor atuação? Precatórios, porque eu posso analisar um processo de início ao fim
e consigo entender o que está acontecendo, sei se o município paga em dia ou não, e eu sei se eu vou receber. E foi exatamente o que eu fiz aqui, e aí eu recebi lá esse precatório. Deixa eu só botar aqui, cadê? Ó, daí aqui foi pago o precatório lá foi pago os 27 aqui, ó, para o Lucas Cassiano. Certo? Então a partir daí foi que nós resolvemos, então, aí eu comecei a fazer isso sistematicamente para mim, para familiares, amigos de amigos, e disso começou o movimento para a criação da minha empresa, que é a LC Invest. Então, em 2020, toda essa experiência, e ali, iniciozinho de 2021, nós montamos a LC Invest, que é uma empresa de originação e intermediação de precatórios, onde a gente organiza esses investimentos coletivos em precatório para que as pessoas, como nós, pessoas físicas, vamos dizer assim, possam ter acesso a esse tipo de investimento e acessar rentabilidades maiores e melhores do que o mercado de investimento tradicional. Então, esse foi o objetivo da LC, pegar a minha experiência lá de 20 anos de advocacia, atuando com precatórios, e trazer esse insight ali daquela compra, daquele precatório, e seguir fazendo o que eu já vinha, então, fazendo para os meus family and friends, como o pessoal fala, né? Então, falando um pouquinho aqui de mim, então, eu sou o Lucas Cassiano, sou sócio fundador aqui da LC Invest, sou graduado em Direito, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal aqui, especialista em Direito Tributário, atuei muitos anos com Direito Tributário, e também tenho aí uma experiência bastante vasta com a parte de precatórios, em função de ter trabalhado muito em processos que envolvem entes públicos, né, governo federal, estadual, municipal, onde geralmente tem essa questão dos precatórios. Aqui, então, né, um pouquinho dos nossos números hoje, né, nos últimos 36 meses a gente captou mais de quase 10 milhões, aqui esse número já deve estar batendo os 10 milhões, até tenho que atualizar ele, então nós já captamos quase 10 milhões em investimento, se nós fôssemos um banco, vamos dizer assim, o pessoal já teria aportado aí quase 10 milhões, e desses, a maior parte, nesses últimos 3 anos, a maior parte do dinheiro entrou no passado, a maior parte, eu digo, em torno de uns 4 milhões e meio, porque a gente dobrou, a gente teve um crescimento de 100% ano passado, certo? Então a gente está tendo, porque a gente começou em 2021, 2022, 2023, o pessoal foi conhecendo melhor a LC, e a gente agora começou a ter um crescimento mais, vamos dizer, exponencial, mais significativo. Então, esses 9 milhões e 300 nós transformamos num patrimônio aqui de quase 13 milhões de precatórios, com uma rentabilidade desse patrimônio aqui de 25% anual, certo? E desse patrimônio, a gente pagou, aqui está repetindo o slide anterior, desse patrimônio a gente pagou já quase 6 milhões. Ou seja, não basta a gente fazer o investimento, né? A pessoa precisa receber, né? Então, hoje a gente tem, já está eu digo aqui, eu acho que na 37ª rodada de investimento, ou seja, a gente essas captações de investimento que a gente faz, a gente já está na captação 37, desde que a empresa começou. Para vocês terem uma ideia aqui de rentabilidade, ó, esse valor aqui, esses 5 milhões e 800, ele corresponde a um aporte aqui dos nossos investidores de 3 milhões e 800. Aqui, só passando para vocês, são só cards que falam alguns pagamentos que a gente fez ao longo de 2024. Pagamos aqui mais de 1 milhão em 2024. E agora aqui, eu quero falar com vocês um pouquinho do conteúdo técnico, que eu acho que é importante, e depois a gente, mais para o final, a gente já faz aquele bate-papo de novo. O que é um precatório, pessoal? Quem está aí? Quem sabe o que é um precatório, coloca ali o número 1. Quem não sabe o que é um precatório, coloca aí o número 2. Tarará, tarará. Todos sabem? Ninguém sabe? Estão me ouvindo? Ó, o Robson colocou 2. Legal, o Robson, ele ainda não sabe. Ó, mais ou menos. Denise, o negócio a gente acha que sabe, às vezes não sabe, né? Bom, então, o que é um precatório, então, pessoal?
O precatório, ele é um título judicial de um processo ganho na justiça contra um determinado governo, seja federal, estadual ou municipal. Basicamente, ele é um título, então, ganhei um processo na justiça contra o governo, ganhei 100 mil lá contra o governo federal, legal, vou receber. Não, tu não vai receber ainda, tu vai receber um papel, que é um título que vai dizer que o governo federal tem que te pagar 100 mil, como se fosse um cheque predatado lá. Cheque, né? Coisa estranha, ninguém mais usa cheque, mas tudo bem. Eu imagino que vocês tenham mais ou menos a minha idade aqui, vocês já devem ter trabalhado muito com cheque no passado. Então é como um cheque predatado do governo, em que ele te dá lá os 100 mil, mas vai te pagar daqui 18, 24 meses. E aí o que a gente faz? Nós, como investidores, a gente compra esse título com um valor menor. Só caiu aqui o meu... Só um pouquinho. Com um valor menor. Eu até vou mostrar aqui para vocês, na prática, um precatório aqui, até vou mostrar um federal para a gente. Esse aqui é um precatório federal, ó. Na época fui eu, esse aqui comprei em 2021, 21 ou 2020. Agora eu não lembro exatamente a ideia de 2021, exatamente, ó. Então eu comprei esse precatório aqui, era um precatório federal, e recebi esse precatório no ano seguinte, 2022. Só para vocês entenderem, então, isso aqui, né, é um precatório. Basicamente, ele tem as informações aqui que a União, Fazenda Nacional, ela deve lá para o Lucas Cassiano aqui, essa quantia lá na época de 183 mil. Esse era o valor do título. Claro que isso vai sendo corrigido ao longo do tempo, né? Isso aqui, então, é um precatório, certo? E o investimento em precatórios, deixa eu ir adiante aqui, e o investimento em precatórios, né? Como que é o investimento em precatórios, então? E o investimento em precatório nada mais é que um desconto de título. A gente vai comprar aquele título lá, né? Como eu gosto de ilustrar aqui. Por exemplo, ó, nós temos lá a dona Neide aqui, é professora do município de Goiânia. Aí ela vai processar o município, ela entra com um processo aqui, é um processo físico ainda, né? Nem existe mais processo físico, mas tudo bem. Aí ela entra com um processo físico, ganha 100 mil reais e vira um precatório, vira aquele papelzinho ali que eu mostrei para vocês, que hoje é um papel digital, né? É um título. E aí, nós aqui, o Lucas Cassiano na LC, mais vocês aqui, nossos investidores, ó, nós vamos nos unir e comprar esse precatório lá por 50 mil, ou seja, nós vamos colocar no nosso portfólio de investimentos um título que vale 100 mil e nós pagamos lá 50 mil por ele. E quando esse título for ser pago, nós vamos receber lá 110 mil, por exemplo. É tudo exemplificativo aqui, tá, pessoal? Tá exagerado, né? Tu botar 50 e tirar 100, ou seja, dobrar o investimento. Mas aqui, no caso, eu estou dando um exemplo só para ficar mais fácil a gente fazer a conta, tá? Então, a gente pagou, se nós cada um tivesse botado 5 mil, 10 pessoas, receberia lá 11 mil no final. Basicamente isso que é o investimento em precatórios. Então, é a compra de um título com desconto para que a gente receba lá no final. Aqui teve um deságio, né, de 50% no título e a gente comprou ele por 50 mil e aí carregou ele até o recebimento e recebeu ele com correção. Certo? Basicamente é isso aí. Se tiverem dúvidas, vão colocando ali no chat que eu vou respondendo, tá? Deixa eu só ver aqui agora, voltando, cadê a apresentação aqui? É aqui, ó. Beleza? Então, quais os problemas? Então, eu vou falar um pouquinho do mercado tradicional, né? Dos investimentos tradicionais, para a gente contextualizar os tradicionais com os investimentos em ativos reais, que a gente chama, que seriam precatórios, imóveis, né? Eu vi aqui quem é que faz o mercado imobiliário ali, que diversifica bastante. O Sérgio, não sei se ele se investe em imóvel. Não, o Albani falou aqui, né, que o Albani faz leilões, incorporação, ou seja, ele já está, né, também no mercado alternativo, no mercado de investimento de ativos reais, né? Eu vou falar dos riscos depois, mais para o final. E Sérgio, eu botei ali porque compra tão mais barato é só um exemplo, tá? Mas eu vou te explicar por que
tu compra, não tão mais barato como no exemplo, mas por que a pessoa compra o precatório mais barato? Porque a pessoa que tem o precatório, ela não quer esperar lá 24 meses para receber, né? Ela tem, tu prefere ganhar 100 mil daqui 24 meses ou 80 mil agora, por exemplo. Né? Então a pessoa resolve vender o título dela para ti por 80 mil, porque ela prefere receber o dinheiro agora do que esperar 24 meses pelo pagamento, certo? Então basicamente é isso. Por isso que a gente compra com deságio, é um desconto de título, é como uma factoring, vamos dizer assim, né? Que a factoring vai lá na empresa e compra os recebíveis da empresa. É uma compra de recebíveis, né? Falando um pouquinho, então, de renda fixa, né? A renda fixa, eu costumo dizer que, às vezes, aí é uma perda fixa, né? Por quê? Porque, por causa da inflação, né, pessoal? A única certeza que temos é que no futuro o dinheiro valerá menos, especialmente no Brasil. Isso é no mundo inteiro, mas no Brasil, a desvalorização da nossa moeda é algo absurdo, né? Ainda mais com essa questão do dólar explodindo, aumenta ainda mais a pressão inflacionária sobre a nossa moeda, né? O procedimento de compra de precatórios, Lúcio, eu vou explicar também aqui. Aqui, aguenta aí que a gente vai chegar lá, né? Então, por exemplo, a inflação, então, né, acumulada aqui até junho de 2022 foi de 653%. Significa que se tu tivesse aí 100 reais na tua carteira, se tem 100 reais na tua carteira lá no início do plano real, em 2022 ele valeria 13 reais, ou seja, 100 reais compra 13 reais. Se eu tinha 1 milhão lá, é como se aquele meu 1 milhão virasse 140 mil reais. Ou seja, para vocês verem quanto que a nossa moeda desvaloriza, certo? E isso acaba gerando pressão nos investimentos de renda fixa. A gente acha que está ganhando alguma coisa, mas na verdade não. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Se a gente, esses mesmos 100 reais, para que eles comprassem a mesma coisa em 2022, eles teriam que valer lá 748 reais, por exemplo. Se tu deixasse isso na poupança, ele viraria lá 534 reais, ou seja, na renda fixa, na poupança, tu perderia poder de compra nesse período, né? Agora, se a gente pegasse esses mesmos 100 reais e fosse um expert de renda fixa, a gente conseguiria chegar lá nos 5 mil reais, mas num precatório, por exemplo, comprando sempre a uma taxa constante de 1,4, nós chegaremos aqui em 12 mil reais, que é o que eu queria mostrar para vocês aqui, o poder de uma taxa de juros compostos ao longo do tempo. Aí aqui só um exemplo, né? A gente teve 11,3% de inflação nesse período aqui em 2022, por exemplo. E aí, se tu tivesse deixado na renda fixa nesse período, essa inflação iria reduzir o teu patrimônio. É isso que esses slides estão mostrando. Não vou entrar em todos os detalhes, mas ele mostra que quem ficou com o dinheiro na renda fixa naquele um ano, a inflação diminuiu o poder de compra do teu investimento, embora nominalmente aparecesse lá aos teus 3 mil reais lá que tu investiu, que é no exemplo aqui, né, um investimento de 3 mil reais, o teu 3 mil reais depois de 12 meses virou 3.261, mas o poder de compra desse valor foi lá para 2.918. E no precatório, se tu fizesse o mesmo investimento em um ano, tu teria 3.500 aqui no caso, e o teu poder de compra teria aumentado em 172 mil reais. Isso aqui é para mostrar que não adianta só investir, tu precisa que o investimento supere a inflação para que tu tenha um ganho real. Aqui eu fiz um comparativo com o Tesouro Direto, aqui agora era o que o pessoal estava fazendo, que era o Tesouro Direto IPCA mais 2029, né? Nesse comparativo aqui, depois a gente tem que atualizar, se tu aportasse 20 mil reais aqui por, deixa eu ver aqui, por 5 anos, né? Lá no final, tu teria 29 mil reais. E uma rentabilidade aí de 49% no período aqui. Já no precatório, se tu botasse os mesmos 29 mil, a uma taxa de 1,4, como uma taxa de 1,4, que é 18,16 ao ano aqui, tu teria 42 mil reais após 5 anos.
um, um ganho de uma rentabilidade mais que dobra aqui no caso, né, que daria 110. Percebam que os juros compostos a uma taxa constante são muito poderosos, né? E é verdade, ali o Benício até falou no 2024, o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. Sim, tivemos uma perda aí do nosso patrimonial muito significativa nesse ano que passou, né? Infelizmente, a gente está nessa situação aí. Quem sabe no futuro aí a coisa não dá uma melhorada, né? Renda variável, então, falando rapidamente, né? Isso é outra questão. Geralmente, as corretoras, as assessorias de investimento nos empurram para a renda variável. Qual que é o problema aqui, né, da renda variável? No Brasil, a renda variável, em um período de 2011 a 2020 aqui, ou seja, um período de 10 anos, ele perdeu para a poupança e a inflação. E foi o pior investimento. Eu vou mostrar o gráfico para vocês aqui. Então, isso aqui ele parte do pressuposto, tá, que tu está investindo em renda variável e está tirando um retorno conforme a média do Ibovespa, conforme a média de mercado. Para te dar bem na renda variável, tu vai ter que fazer mais que a média de mercado, ou seja, tu vai ter que ser um expert aí, né? Ó, nesse caso aqui, eles fazem 10 mil reais, né? Se tu botasse 10 mil reais em 2011 até 2020, esses teus 10 mil reais no final virariam 17 mil, e se tu tivesse colocado na poupança, esses teus 10 mil reais virariam 18 mil. Ou seja, tu passou 10 anos tomando um risco absurdo para ganhar menos que a poupança. Então, nem sempre a renda variável consegue entregar o que te prometem. Isso aqui é importante porque, vamos dizer lá, sei lá, o Luiz Barsi Filho, o grande investidor da Bolsa Brasileira. Bom, ele é um cara fora de série e ele, com certeza, é um expert que vai conseguir ganhar muito na Bolsa. Mas a grande maioria das pessoas ou vai estar na média do mercado, vai fazer o que eu estou mostrando no gráfico, ou abaixo da média, e poucos, e uma outra parte vai estar acima da média. Então, se tu não conseguir estar sempre performando acima da média, o que vai acontecer é que talvez seja mais vantajoso deixar teu dinheiro na renda fixa do que tomar um risco absurdo na bolsa e perder dinheiro, né? Indo adiante aqui. Então, falamos da renda fixa, da renda variável. Falando rapidinho dos fundos imobiliários aqui também. O que acontece nos fundos imobiliários? O fundo imobiliário ele te entrega muitas vezes uma rentabilidade parecida com a renda fixa, mas ele te impõe um risco de renda variável. E aqui é importante vocês entenderem, falando de riscos, agora quem perguntou de risco foi o Berenice aqui, é importante ressaltar aqui sobre os riscos, que os riscos de precatórios são bem menores do que os riscos da renda variável. Ou seja, se alguém aqui investe em renda variável e resolver investir em precatórios, vai estar tomando menos risco do que na renda, tomando menos risco do que na renda variável quando decide investir em precatórios, certo? Aqui falando rapidinho, então, dos fundos imobiliários, o que acontece? O fundo imobiliário, então, tu está comprando um pacote lá de empreendimentos, certo? Se aquele empreendimento for mal, tu vai mal. A bolsa é a mesma coisa. Se tu está comprando uma empresa, parte de uma empresa, se a empresa vai mal, tu vai mal. Diferentemente do precatório, ele não tem esse problema. E eu já vou explicar por quê. Nesse caso aqui, por exemplo, do Gramado Parques, quem tinha fundos imobiliários que tinha ações, cotas do Gramado Parques, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, E aí, Fabrício, quanto tempo? Tudo bem? Bom te receber aí. O Fabrício é nosso cliente aqui. Esse Gramado Parques, que é aqui em Gramado, ele tem vários empreendimentos, hotéis, parques temáticos, parque aquático, etc. e tal. Os caras entraram em recuperação judicial com uma dívida de 1,3 bilhões. Quem tinha, então, fundos imobiliários disso aqui, perdeu o valor patrimonial do seu fundo imobiliário e perdeu o ganho de dividendos. Então, nos precatórios não tem isso. Por quê? Enquanto na renda variável tu olha para o futuro de um negócio, sei lá, eu vou olhar para o futuro da Petrobras, para o futuro do fundo imobiliário, para o futuro daquela empresa, e tu vai depender de uma performance futura daquilo ali para gerar o teu ganho. No precatório, não. Vai olhar para o passado lá. Eu fiz um negócio aqui de precatório lá, como eu mostrei nisso, com a dona Neide, paguei 80,
e comprei um precatório de 100. Isso não vai mudar, está consolidado, ou seja, a segurança é muito maior porque as variáveis já estão definidas na data da compra do precatório. Diferentemente de se tu comprar uma ação ou um fundo imobiliário, tu não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, tu está sujeito à volatilidade. No precatório não tem isso. Tu está resguardado pelo negócio que tu fez e pela lei que diz que aquele título vai ser corrigido por uma taxa Selic ou um IPCA, de modo que tu, vamos dizer assim, tu tem uma garantia muito maior de que aquele negócio que tu fez vai se concretizar aquela taxa de remuneração que tu contratou ali no precatório. Então, resumidamente, é isso. Então, nos ativos de renda variável, tu está sujeito às oscilações do mercado, aposta na performance futura incerta de um negócio e tem um risco alto de probabilidade de perda do valor principal e dos dividendos. Já no precatório, então, tu tem baixa correlação com o mercado tradicional, bolsa sobe, bolsa desce, dólar sobe, dólar desce, o teu precatório continua com o mesmo valor e rendendo lá mensalmente as correções do precatório. Então, tu acaba que tu tem uma previsibilidade de ganho fixado na data da compra do ativo, como eu falei. O ativo valia 100, paguei 80, já fixei meu ganho, sem necessidade de ficar fazendo projeções futuras sobre performance de nada ou de mercado, ou seja, a gente tem é como se fosse uma espécie de hedge, o precatório. Quem tem investimento em renda variável e coloca um pouco de precatório lá no seu investimento, tu tem uma espécie de hedge. Deu problema aqui na bolsa, cara, tu tem lá teus precatórios rendendo a uma taxa fixa mensal que vai te dar uma segurança em relação ao que o mercado vai te impor. A questão do calote, então, eu vou explicar exatamente como que a gente faz para evitar esse problema de eventual atraso do precatório. Segurem aí, só vou concluir aqui, logo a gente já chega nessa parte. Então, é o risco e o calote, né? Os riscos e o calote, isso a gente vai falar de uma maneira vamos aprofundar, tá bom? Então, tu tem correção pós-fixada no precatório também, e a forma de remuneração está fixada na lei, estabilidade de renda fixa sem essa volatilidade do mercado financeiro, que acontece, então, que tu tem baixa probabilidade de perda do principal e dos juros, certo? Vamos adiante aqui, então. Ainda sobre o problema do mercado tradicional que eu estava falando para vocês, né? Não sei vocês aqui como que é a jornada, né? Contem um pouquinho da jornada de vocês de investimentos, né? Provavelmente, o que a gente vê muito, vocês devem ter passado por isso, geralmente o mercado de investimento brasileiro ele está muito preocupado em ensinar a investir e não fazer as pessoas gerarem, e não necessariamente fazer com que tu, aí que está participando aqui hoje, gere o resultado nos teus investimentos. Por exemplo, então acaba que tu tem um mercado de venda de cursos de investimento e não um mercado de profissionais que vão, de fato, alavancar teus investimentos, fazer ter resultados reais em seus investimentos. Então, isso é um dos problemas do mercado, no nosso mercado. Estudar é importante, mas a gente quer, de fato, ter resultado no investimento que a gente está fazendo. Outra questão também, assessor de investimento e corretoras, geralmente eles focam em vender aquilo que comissiona mais, além de participarem apenas nos ganhos do cliente e sem risco de sofrer prejuízo. Então, muitas vezes, a assessoria de investimento, quem já passou por assessoria de investimento, ele vai sugerir um produto ou algo que não necessariamente é o melhor para ti, mas é o que remunera melhor ele. Então, às vezes existe esse conflito de interesses, certo? O cliente precisa de uma coisa, mas ele vai te oferecer outra, porque aquilo remunera melhor ele, já que ele não participa das tuas perdas. Se tu perder, é um problema teu, o cliente, ele, assessor, vai ganhar a comissão dele, certo? Como sair, então, desse ciclo vicioso do mercado tradicional? É um retorno àquilo que eu mostrei para vocês lá no início do caso de Corumbá, ou seja, comprar um bem real da economia. Quem investe em imóveis ali, como o Albani falou, leilão e tal, ele está o quê? Ele está investindo em bens reais da economia, de modo que isso faz com que tu saia um pouco desse quadrado aí, desse quadradinho do investimento tradicional e acesse rentabilidades melhores no mercado de investimentos. A gente fala mercado de investimentos alternativos, mas eu posso dizer
mercados de ativos reais. O precatório nada mais é comparando, assim, uma comparação é como se tu comprasse um imóvel, por exemplo, porque tu está colocando lá um bem no teu portfólio de investimentos, certo? No caso, ele não é um bem físico, é um direito creditório, né, um direito de receber aquele valor. Então, respondendo, Berenice, aqui, a questão do calote, né? Como evitar o atraso dos precatórios? Eu imagino que a preocupação de todo mundo que está aqui, e algo muito comum, não, mas precatório ninguém paga, isso aí não funciona e tal. Como é que a gente faz? A gente faz uma avaliação do governo para saber se ele paga em dia seus precatórios. A gente pega lá o Estado, a União ou o município e vê. Foi exatamente o caso lá de Corumbá. Eu peguei o município, auditei as contas do município, auditei a lista de pagamentos e confirmei que ele pagava em dia seus precatórios. Vi quanto que ele disponibilizava de orçamento anual e percebi que ele tinha plenas condições de pagar e cumprir com o pagamento dos precatórios. E é isso que a gente faz. A gente analisa o precatório, analisa quem deve o precatório e se certifica que aquele governo está pagando em dia o precatório. De modo que precatórios que atrasam não servem para investimento. A grande maioria dos precatórios que tu vai ver no Brasil, de estados e municípios, eles estão atrasados. Então, tu não vai investir em precatório que esteja sendo pago em atraso. E assim tu evita, tendo essa auditoria prévia do governo que deve precatório, tu evita o atraso e recebe o precatório dentro do prazo. Outra coisa que ninguém fala, assim como existe o viés, ou a possibilidade de um precatório atrasar, isso aqui é importante, Berenice, o precatório também pode ser pago antes. Ou seja, isso ninguém fala, recebi meu precatório antes. Esse ano de 2024, por exemplo, a gente tinha precatórios do Amazonas. A gente montou uma carteira de investimento de precatórios do Amazonas, depois eu até vou mostrar um exemplo aqui de precatório do Amazonas. A gente pagou os precatórios em abril para os clientes, sendo que o estado do Amazonas tinha prazo para pagar até dezembro do ano passado, ou seja, eles anteciparam o pagamento dos precatórios. O próprio governo federal antecipou o pagamento dos precatórios ano passado, pagou tudo em janeiro, sendo que ele podia pagar em dezembro. Ou seja, o pessoal fala muito de atraso, calote, etc. e tal, mas também não fala na parte que acontece, que é o precatório ser pago antes do prazo de vencimento, inclusive. Então, tudo isso tu consegue ter acesso a precatórios que pagam em dia quando se faz uma boa auditoria do governo que deve. Feito isso, a gente audita aqui e vê, esse cara paga bem, esse estado paga bem, vou comprar esse título. Adquire o título, então, e aí você faz a negociação do título para um deságio que justifica o investimento, um deságio aí no mínimo que vai te dar uma rentabilidade anual de 18%. É feita uma avaliação do processo judicial, né, verifica o trânsito do julgado, isso é importante. O precatório só é expedido depois que o processo está ganho na justiça e transitou em julgado, ou seja, reduz muito o risco na operação. Verifica as certidões do dono do título, ou seja, a gente verifica se aquela pessoa que está vendendo o título tem dívidas no nome dela. Não tendo dívidas, a gente adquire o precatório hoje pela LC Securitizadora, que é a empresa que carrega os títulos para os investidores, ou seja, a LC securitiza os títulos, empacota, e aí os investidores têm a remuneração a partir daquele é como se fosse um fundo de investimento, é como se fosse um CRI ou um CRA, um certificado de recebível imobiliário, certificado de recebível agrário, né, o CRI e o CRA, na verdade, daí é um certificado de recebível de precatório, né? No caso, é uma debênture que a gente empacota com precatórios. A gente nunca teve essa questão de que o precatório não foi pago. Por exemplo, os precatórios federais, isso aqui é bom contextualizar vocês, o governo passado, por incrível que pareça, algo que nos surpreendeu muito, ele passou uma norma constitucional para parcelar o pagamento de precatórios. Toda vez que um governo que está pagando em dia vai atrasar precatórios, nunca é assim, esse ano eu vou atrasar. Tipo, chega do nada e fala, existe um desgaste político que ele precisa fazer, porque ele precisa aprovar leis e etc., para conseguir fazer
com que ele possa parcelar ou mudar a forma de pagamento. No caso, então, dos precatórios federais, a gente antecipou esse movimento, viu que o governo federal, de fato, iria fazer os parcelamentos, a gente simplesmente parou de trabalhar, não recomendou mais compra de precatórios federais e os clientes da LC Invest não foram atingidos pelo atraso que aconteceu em 2023 dos precatórios federais. De modo que isso também é, vamos dizer assim, previsível, né? Tu ter uma ideia, tu começa a ver o orçamento, tá apertando, tu vai acessar a lista de precatórios lá do governo, por exemplo, sei lá, pega o estado do Amazonas e vejo lá, os caras disponibilizaram 400 milhões ano passado e eles têm 300 milhões para pagar esse ano. Então, a probabilidade de isso vir a atrasar é remotíssima, mas se eu vejo lá, os caras têm 1 bilhão para pagar em precatórios, só que nos últimos anos eles têm disponibilizado 400 milhões. Bom, nesse caso, o risco de comprar um precatório aumenta, só que se tu souber comprar, também, se tu comprar um precatório que está lá no início da fila, pelo menos 400 milhões, tu sabe que eles vão pagar, né? Então, tudo isso envolve essa questão de não ser pago. Por isso que a gente nunca teve casos de não pagamento aqui, porque é feita essa auditoria, tá? Indo adiante aqui, então depois que a gente faz toda essa auditoria do precatório, a gente apresenta o investimento para os nossos investidores, e aí ele faz a assinatura do contrato de investimento e passa a ser nosso investidor. Na verdade, é um termo de subscrição da debênture onde está securitizado o precatório, certo? Aqui é só um exemplo de mais um precatório aqui que a gente comprou, é um precatório do Amazonas, e esse aqui é um precatório do estado de São Paulo. Vou passar rapidinho aqui, para daí eu entrar nas outras questões aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, esse aqui foi um título que a gente comprou do estado do Amazonas. Ó, ele valia 50 mil, o Antônio vendeu para LC Invest na época. Aqui onde é que está escrito Amazonas aqui, ó. Ente devedor, ó, estado do Amazonas. Deixa eu botar aqui é melhor fazer com a canetinha aqui, ó. Para vocês olhem melhor, ó. Estado do Amazonas, eu estou aprendendo a usar essa canetinha. Aí aqui foi feita uma cessão de direitos para a LC aqui, no precatório. E aí nós distribuímos esse precatório para os nossos investidores. Foi pago lá na época 22 mil pelo precatório. E aí o contrato foi feito em 22 de novembro de 2021 e posteriormente foi transferido aqui, ó, o registro da cessão para nós, para a LC, dentro do próprio processo, e depois veio o estado do Amazonas aqui, ó, estado do Amazonas, e comprovou o depósito atualizado do pagamento desse precatório. E aí que vem os dados, os cálculos, etc. e tal. E aí ele se entra lá, faz uma pedido de transferência de valores, né? E aí é feito aqui. E aí no final, ou seja, se pagou 22 e líquido lá saiu o valor de 44.900, quase 45 mil. E aí esse dinheiro foi distribuído lá para os nossos investidores. O precatório de São Paulo eu não vou mostrar porque é a mesma coisa, tá? A única diferença é que esse precatório de São Paulo a gente faz um acordo, ou seja, o Estado de São Paulo disponibiliza parte do orçamento de precatórios para pagar em acordos. A gente consegue fazer acordo e furar a fila lá do precatório. Eu pego, por exemplo, eles têm precatório atrasado lá desde 2010. Eu pego um precatório 2024 e entro na fila e recebo em 18 meses o precatório, por exemplo. Então é possível fazer isso também. Tu consegue, em alguns estados ou municípios, tu consegue fazer acordo para receber antes o precatório, então tu consegue receber dentro de prazos razoáveis, aí, como eu falei, como 18 meses, por exemplo. Indo adiante aqui eu já falei, né, do investimento em precatórios. Aqui eu vou falar, aqui a apresentação, ela está... eu falei para vocês que deu problema na minha apresentação, né? Então, essa apresentação aqui que eu estou rodando, ela é mais antiga, que fala investimento direto em precatórios, mas só para esclarecer, eu já falei, né? Então, o investimento hoje que
que a LC, aqui eu vou botar os riscos depois, faz, então, é via securitizadora, securitização, que basicamente é como um CRI, um CRA, então, a gente empacota os precatórios e faz uma debênture. E aí os investidores aportam na debênture, certo? E aí a debênture, então, hoje, os nossos investimentos, eles estão classificados ou categorizados como investimento em renda fixa, certo? Por ser uma debênture. A debênture é só o veículo de investimento, mas o teu dinheiro vai virar precatório, na verdade. Vai botar 100 mil lá, aportou via debênture, esses 100 mil vão ser convertidos em precatórios, conforme os precatórios vão sendo pagos, ele vai pagando a tua remuneração lá, prevista na debênture. Falando um pouquinho aqui, então, sobre riscos. Então, quais são os riscos? Demora. O ente público não pode deixar de pagar a dívida, mas pode atrasar o pagamento. Essa parte eu acho que eu fui bem explícito do que a gente faz. Então, a gente analisa e verifica as condições de pagamento do governo. Vamos lá, vamos para a hipótese hardcore aqui. Atrasou, vai atrasar, não vai ser pago. Bom, primeiro aspecto, como a gente está comprando precatórios de governos que pagam em dia, se houver atraso, ele não vai ser muito longo, porque a gente vai estar lá no início da fila. Então, se o governo tiver que em algum momento pagar alguém, vai ter que nos pagar primeiro, porque a gente está no início da fila, certo? Mesmo estando no início da fila e o precatório atrasa, ele vai ser corrigido por 100% da Selic. Ou seja, a gente não vai perder o investimento, a gente vai ter que aguardar um pouco mais. Isso, eventualmente, pode, se for um atraso muito longo, pode reduzir o teu, vamos dizer, a tua rentabilidade, mas daí tem que ser um atraso muito longo, sei lá, 3 anos de atraso para o precatório. Mas eu nunca vi isso acontecer, tá? Um atraso tão longo assim. O que pode acontecer, eventualmente, o governo deposita o precatório em novembro, tu pede lá o alvará, por exemplo, e aí cai nas férias forenses, sei lá, aí tu demora 3 meses para sacar o dinheiro, alguma coisa assim, mas por uma burocracia cartorária, não por uma questão de pagamento. Geralmente, se acontece, é nesse sentido, certo? Outra questão ali é fraude, por exemplo, a dona Neide lá vende o precatório dela para 10 pessoas diferentes. O que a gente faz? A gente faz uma auditoria no precatório, certifica que ela não vendeu esse precatório, verificando que ela não vendeu, a gente compra e transfere o precatório para a custódia lá da LC securitizadora, o que impede, então, que ela venha alienar esse precatório para mais pessoas, e aí a gente fica blindado aí contra essa questão da fraude. Dívidas. Se a dona Neide tem um precatório de 100 mil e ela deve 200 mil, quanto que vale o precatório dela? Nada. Por quê? Porque a dívida dela é maior que o precatório. Então, antes de comprar o precatório, a gente verifica na auditoria se a pessoa tem dívidas no nome dela. Se tiver dívidas, ou ela tem que pagar essas dívidas, ou o precatório não é comprado, porque as dívidas anteriores à transferência do título podem atingir o título. Ou seja, se a dona Neide lá tinha, vamos dar 50 mil de dívida, o precatório dela vale 100, e a gente comprou, o credor dela lá pode pegar esses 50 mil e penhorar o precatório, por exemplo. Então, o que a gente faz antes de comprar, a gente verifica se não tem essa dívida. Verificado que não tem dívidas, o título é transferido. Se a pessoa vier adquirir dívidas futuras, não importa mais, porque a gente já é o novo proprietário, certo? Cálculo, eventualmente o cálculo do valor do precatório pode mudar, eu falei correção Selic, IPCA, de repente o STF ou o STJ pode dizer, não é mais IPCA, agora é ETR. Não significa que não vai ter correção, mas eles podem deliberar de forma diferente para mudar o modo de cálculo do precatório e aí mudar o valor. Mas isso aqui também é algo remoto de acontecer, porque essa fixação da correção do precatório foi feita agora em dezembro de 2022, com uma alteração na Constituição que mandou corrigir os precatórios por Selic. Então, a possibilidade disso vir a mudar é bastante remota. Esses aqui seriam os principais riscos, certo? Claro, tu vai ler o contrato lá de investimento, ele vai dizer que existe a probabilidade de perda total do investimento, por exemplo. Mas por que tem essa previsão lá? Porque o investimento em precatórios, ele não tem um FGC, por exemplo, não tem garantia. Tesouro Direto não tem garantia, ações não tem garantia, vários investimentos, fundos imobiliários não tem garantia, ou seja, vários investimentos que a gente faz não tem garantia, e o precatório é um deles. Então, precisa ter
essa previsão lá em função de que não existe uma garantia. Se tivesse garantia, então a tua rentabilidade seria a mesma da poupança, por exemplo, tendo em vista que a poupança tem FGC. E mais um detalhe aqui, o que a gente faz, então, o nosso principal trabalho é fazer essa... o CDB, pois é, então todo mundo botando em CDB e não tem garantia, né? Mas, se eu não me engano, não tem FGC ali no CDB. Enfim, mas se alguém tiver essa informação, E aí, indo adiante aqui, só falando essa questão do CDB, da garantia, então, o que a gente faz aqui, então, é uma... o que a gente faz aqui, então, é uma auditoria, né? Percebam, uma auditoria é um trabalho humano, certo? Não existe uma auditoria 100% infalível. Vai pegar a Price, Ernst, as maiores do mundo, nenhuma vai te entregar uma auditoria infalível. Uma auditoria, ela tem limitações humanas, ela não é onisciente, ela não pode entender todos os riscos de tudo. Então, assim como um médico vai te prescrever um medicamento, ele vai te dar a melhor prescrição e os melhores medicamentos. Só que o paciente, eventualmente, pode responder de maneira errada e vir a ter algum problema. Aqui é a mesma coisa, a gente usa os melhores meios e os melhores conhecimentos para te entregar o melhor precatório de todos, isento de todo e qualquer risco. Mas ele é um processo humano de auditoria, então, que não é feito por Deus, vamos dizer assim, né? Não é um ser onisciente. Então, isso justifica, então, porque eu dei toda essa volta para dizer, por isso que existe essa previsão contratual lá no teu investimento. Mas eu nunca vi, tá? Perda total em precatório, esse tipo de coisa. Isso é uma questão mais de transparência que precisa ter quando se faz a contratação de um investimento sem garantia. Basicamente isso. Então, renda variável, alto risco. Renda fixa pode perder para a inflação. A solução que a gente encontra aqui, então, são os famosos precatórios. Investir num ativo real que te dá um retorno acima da inflação. É assim, tem um FGC, né? Até 250 mil. Perfeito, é isso aí. Porque o FGC, né? Quem aqui, então, certo? A gente viu renda variável, renda fixa, e, do nosso ponto de vista, a forma de diversificar investimento e se blindar contra uma renda fixa, que paga pouco, uma renda variável, que pode te dar um alto risco, é utilizar de um ativo real que tem um ganho acima da inflação e utiliza a correção de um índice que está em cima da inflação, como a Selic. Tá, não. Tu tá falando... Será que eu não tá falando CCB, hein? Depois a gente... Desculpa, eu vou seguir aqui, depois a gente vê essa questão. Então, concluindo aqui, o que a gente tem aqui é... Quem aqui, então, do que vocês viram, tá, pessoal? Quem aqui acha que é possível ter crescimento patrimonial real investindo em precatórios, desde o que eu mostrei para vocês lá do início? Quem consegue ver que, de fato, tu pode ter um ganho com esse aumento de rentabilidade dos precatórios? Consegue imaginar saindo dos ganhos atuais e entrando numa oportunidade de precatórios, por exemplo? Né? Se a ALC pudesse ajudar vocês, e ela pode, tá? Para fazer um resultado de 1,4, 1,6, 1,8 ao mês nos seus investimentos, o que isso faria de diferente para vocês? Então, aí, hoje, no mercado tradicional, ou com um dinheiro parado na renda fixa, né? O que muda lá, de fato, no investimento de vocês, se vocês fizerem 1,4, 1,6, 1,8, essas rentabilidades acima do mercado tradicional? E eu vou trazer para vocês aqui o exemplo que eu comecei lá no início e acabei não concluindo, porque eu botei até 15 anos, né? O que uma rentabilidade, por exemplo, de 1,4 faz por ti em 20 anos? 10 mil inicial, mais 1.000 mensais, 1,4, 20 anos, isso aqui vira 2 milhões e 200 mil em 20 anos. Se tu aumentar a rentabilidade de 1,6, 1,8, vai ser mais. Se tu aumentar também o aporte inicial e os aportes mensais, tu chega nos 2 milhões ou em 1 milhão
muito mais rápido, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, tomar liberdade, então, de mostrar o investimento que a gente tem hoje aqui na LC Invest, tá? A gente está com um fundo de alta rentabilidade, que é o LC Invest High Yield One. A gente botou um nome aqui em inglês para ficar mais bonito. Ela é uma, como eu falei para vocês, é uma debênture financeira privada, certo? Ela é só o modo de empacotar os precatórios para vocês. A gente tem lá, hoje, precatórios federais e um pouquinho de precatório estadual de São Paulo. Municipal ainda não tem, mas é possível que a gente coloque municipal, desde que ele possa ser pago num prazo aqui dos 25 meses e consiga dar a rentabilidade que a gente quer. Hoje esse fundo é um fundo de captação de 10 milhões. O pagamento, então, se dá ao final, após os 25 meses ali, é bullet, né? Podendo ser antecipado conforme decisão dos gestores, ou seja, se os precatórios forem todos pagos antes de 25 meses, a gente pode liquidar o fundo antes do prazo. Hoje, as remunerações que a gente tem de 1,4, 1,6 e 1,8 aqui nesse fundo, certo? Os sócios, isso é importante, né, da LC também entram junto com vocês, dando 20% aqui de subordinação, que a gente chama, nas cotas júnior. Depois eu explico melhor isso. É como uma espécie de garantia, né, para os investidores. Eu falei que não tinha garantia, mas existe a subordinação que funciona como uma garantia, certo? Aqui está a remuneração dos investidores, então, tem a cota sênior de 1,4, a cota mezanina de 1,6 e a cota júnior 2 de 1,8 e a cota júnior 1, que é a nossa aqui dos sócios, tá? O que acontece, a cota sênior, ela tem a subordinação das demais cotas. O que significa isso? O que é a subordinação? Digamos que a gente tem 10 milhões e temos lá 20% de subordinação. Significa que se nós tivermos perda no fundo, até 20%, essa perda vai ser suportada pelas cotas subordinadas. No caso aqui, as cotas subordinadas seriam a júnior, as cotas júnior que subordinariam aqui a mezanino e a sênior, no caso, né? Não sei se eu estou sendo muito... Estou confundindo vocês, mas basicamente é isso. É uma espécie de garantia. É como os fundos fazem, tá? Então, os aportes hoje estão nesse patamar aqui. 50 mil a 1,4, 200 mil a 1,6 e 1,8 acima de 500 mil. Mas não... Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer uma facilitação de investimento, uma aceleração de investimento? É isso que eu vou fazer aqui, tá? Mas isso só para quem conseguiu chegar até aqui. O que é isso? Deixa eu avançar aqui. Deixa eu ver se eu já consigo... O que é isso, né? Antes eu vou falar um pouquinho dos benefícios e aí não se preocupem que eu vou abrir essa possibilidade de que a gente possa ter uma remuneração melhor com um aporte mais tranquilo. Então, aqui, ó. Os benefícios hoje que a gente vai fazer, a gente vai bimestralmente se encontrar com os investidores para falar da carteira, vai ter comparativos de performance, né? Mostrar os ativos que compõem a carteira, vai ter a lista dos ativos, certo? E também o pessoal vai ter um aplicativo, tem um aplicativo em que tu acompanha o crescimento real do teu investimento. Investiu, a gente libera o aplicativo e aí tu consegue ver diário lá a atualização e isso também te dá o informe de rendimentos, tá? Aqui um pouquinho de depoimentos, tá? De alguns dos nossos investidores. O Eduardo aqui de Non fez 28% ao ano, a Elise fez 25% ao ano com a gente, o Denis fez 29%, o Jair aqui fez 28%, aqui também mais alguns depoimentos, depois vocês podem ver, tá lá no nosso, tem no YouTube e tem no nosso Google Meu Negócio lá. O que é a oportunidade, então? É essa carteira de investimento em precatórios, compostos de precatórios federais e estados municipais, que tem uma remuneração 1,4, 1,6, 1,8 em juros compostos. Se o pagamento acontecer antes, tu recebe antes, e o foco é o resultado e não tornar-se um expert em precatórios, certo?
Então, o que a gente quer proporcionar para vocês é resultado, né? Quem decidir, então, aportar, assina lá o termo de investimento e faz o aporte e já vai estar rendendo o dinheiro. Então, o que eu quero passar para vocês aqui, que eu ainda não passei, que é a oportunidade que eu falei lá no início. Lembram que o imposto é 15% sobre o lucro. Então, o que eu falei lá para vocês, né? Lembram ali das cotas? Deixa eu voltar aqui rapidamente, que eu quero fazer já uma oferta, mas só para quem está aqui. Quem saiu não vai ter essa oferta. Quem saiu, se ralou. O que eu vou possibilitar, então? Que vocês possam, certo? Entrar na cota mezanino, aqui, ou seja, 1,6, com um aporte somente de R$20.000, certo? Ou seja, eu gostaria muito que todos vocês tivessem alocado comigo aqui 200 mil, que é essa hipótese aqui, mas eu quero tê-los como cliente, quero que vocês tenham precatórios, quero que vocês migrem seus investimentos para cá e a gente faça uma parceria de longo prazo, certo? Então, eu vou possibilitar para quem está aqui que faça um aporte de 20 mil a essa taxa de 1,6% aqui, certo? Barbadinha. Então, não vou forçar vocês a ter que chegar nos 200 mil. Além disso aí, eu vou então abrir aqui um formulário daqui a pouquinho, vou mandar um link de um formulário, e aí só vai ter esse benefício quem responder. Cara, é 2 minutos, menos de 1 minuto, na verdade, tu responde o formulário, só para eu saber que tu esteve aqui e que tu vai participar aí vai ter esse benefício, tá? Responder o formulário não significa que tu é obrigado a investir, né? Pode responder sem necessariamente investir. Mas que não respondeu, eu não vou saber que teve aqui e não vou poder dar o benefício de fazer esse 1,6. Eu vou mostrar agora para vocês o que esse 1,6, tá, gera para vocês. E esse benefício daí, ele fica vigente só de hoje até amanhã, ao meio-dia. Ou seja, tu tem que... não quero forçar ninguém a correria e não sei o quê. Pode pensar, depois a gente pode conversar amanhã, tudo. Eu sou um cara extremamente aberto, acessível aqui para a gente conversar e eu mostrar para vocês tudo, né, as informações que vocês precisam, mas o que é importante daí é que quem quiser ter o benefício esse que eu coloquei, tem que fazer num prazo razoável aqui, tá? É mandar os documentos e agilizar a contratação daí, antes do meio-dia de amanhã. Então, o que esse 1,6 vai gerar para vocês, tá? Quero mostrar aqui uma simulação. Ó. 20 mil a 1,6. Isso eu estou partindo do pressuposto que vocês não vão fazer aportes mensais, tá? A 25 meses. 25 meses, volta aqui. Ó, a 1,6 ele vira 29 mil. Ou seja, quase 10 mil reais, né? Tem o IR de 15% aqui sobre os 9. Eu vou dar para vocês a taxa líquida aqui para que vocês fiquem já com o... Nós vamos fazer uma 9,742,17 vezes 85%, pá, mais os 20. E aí, pessoal? Droga. 9,742. Alguém quer simular algum valor? Me fala que a gente simula aqui. Eu vou fazer os aportes daí. Ó, 28.228 em 25 meses. Se tu fizer um aporte mensal ainda, claro, fazer um aporte, botar 5 mil aqui, o cara vai 5 mil todo mês, por exemplo. Aí tu vai virar lá 181 mil, por exemplo, né, dentro dessa taxa de 1,6. Esse 1,6 ele é garantido pelo período do investimento e ela é uma debênture, certo? A debênture tem a taxa de 1,6, Rodrigo, e aí é uma taxa pré-fixada, tu tem 1,6 garantido. Qual que é a hipótese desse 1,6 não acontecer? É aquilo que eu falei lá durante o
durante a palestra, que seria, os títulos caíram num atraso absurdo de, sei lá, 3 anos e tal. Bom, aí vai ser diluindo, vamos dizer, o deságio de compra do título vai ser diluído nesse tempo, né? A gente teria que fazer um cálculo para ver se ainda, depois de 3 anos, ter o dinheiro preso, vamos dizer assim, ele comportaria essa taxa de 1,6. Mas não é para isso acontecer, né? E nem para ter perda nos títulos ali. Né? Se tivesse mais de 20% de perda nos títulos, alguma coisa assim, nunca vi perdas em fundos de precatório assim, que atingissem o patrimônio dos investidores, né? Geralmente, se tem alguma coisa, atinge os subordinados aqui, que somos nós, os investidores subordinados, né? Então, seria isso. A questão do atraso, né? Se houver atraso, se houver um atraso reiterado muito longo, ainda não tem o que fazer, mas a probabilidade de acontecer um atraso é bastante remota, tendo em vista as auditorias que são feitas, tá? Especialmente, por exemplo, a precatória federal. Apesar de todos os pesares em relação, todas as críticas que a gente pode fazer ao governo que está aí, eles tiraram o pagamento dos precatórios do teto da meta, por exemplo, então eles estão pagando a varrer, entendeu? Qual que é a política, na verdade, desses caras? Eles querem injetar dinheiro na economia para fazer a economia crescer, e eles têm, geralmente, quem tem precatórios, né, são pessoas de grupo, por exemplo, grupos de interesse, sei lá, servidores públicos, alguma coisa, geralmente são grupos de interesse do governo e eles querem beneficiar essas pessoas, não atrasando os precatórios, por exemplo. Claro que atrasar precatório é um negócio, eu acho uma injustiça e eu acho extremamente errado atrasar precatório, né? Mas esse governo, apesar dos pesares, ele tem uma política de pagamento em dia. Sempre teve, todos os governos do PT sempre fizeram isso, né? Inclusive, teve anos que eles pagaram, ano passado pagaram em janeiro, teve anos que eles pagaram em abril, ou seja, eles costumam pagar antes, inclusive, né? Voltando ali rapidamente, fiz a simulação, agora eu vou disponibilizar aqui o link, né, pessoal, o link para vocês poderem aplicar. Respondam a aplicação, eu peço, quem se interessou, achou legal, respondam ali e eu consigo dar o benefício para vocês, tá? Não se assustem se no final do evento eu eventualmente chamar vocês para pedir os documentos para que amanhã eu consiga agilizar o investimento de vocês, tá? Que aí, como eu já estou aqui, eu já desligo, já vou responder dúvidas e tal, vou ficar com vocês após o encerramento do evento, eu fico para responder dúvidas ali no WhatsApp. Quem responder o formulário aqui, eu consigo, daí, só mandar um WhatsApp ali para organizar o andamento do investimento para amanhã. Quem não for investir exatamente agora, pode responder o formulário também, porque aí a gente coloca você na nossa lista aqui de potenciais, de pessoas interessadas, e quando for o momento correto, a gente entra em contato e a gente faz o investimento. Então não é só para quem vai investir, mas é também para quem agora, né, amanhã, mas para quem ainda quer futuramente investir, tá bom? Então respondam ali, tá aí no chat de vocês. Então, reiterando aqui, então, a gente tem a cota, essas remunerações, sendo que agora vocês estão com o benefício aí de R$20 mil a 1,6%. Podem ir respondendo. Esse WhatsApp que está aqui está errado. Eu vou botar... Na verdade, não está errado, ele está certo, só que ele foi banido. Eu vou botar o número correto para vocês aqui, pessoal. Deixa eu só ver se eu consigo olhar aqui. Que eu não decorei o número do WhatsApp que eu estou agora. Você. Só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Você, admin. Vou botar um número aqui, pessoal. Segurei mais um segundinho, tá? Que eu só vou botar um número certo. Podem ir perguntando no chat quem tem dúvida, tá? Que eu vou respondendo. Vou fazer o bate-papo para que a gente vocês possam sair com
com tudo bem esclarecido aí, sem qualquer dúvida. Esse aqui que eu estou usando agora no momento, ó. Quem quiser conversar comigo, me chama nesse zap aqui. Deixa eu ver se o pessoal está com alguma dúvida. Se vocês não tiverem dúvida, aí eu posso liberar vocês para descansarem também, né? Imagino que vocês estejam cansados. Bom. E pode me chamar no WhatsApp, depois que tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar no WhatsApp que eu vou responder agora depois que eu encerrar aqui, né? 15% de imposto. Não é até isso, por que eu falo ali que é 15%? Porque o investimento é de 25 meses, né? Então, a possibilidade de cair em alguma outra faixa é mais remota, tá? Por isso. O que o Rodrigo está falando aqui é que, como é uma debênture, ele é 22, 17, ele vai, depois de 2 anos de investido, ele cai para 15% o investimento, tá? Então, eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui as faixas. Já vou falar para vocês, cara. Deixa eu só um pouquinho, de cabeça, não me lembro aqui. Quem quiser saber as faixas de cobrança do IR ali sobre os lucros, me chama no WhatsApp, que eu não estou com elas aqui à mão agora. Deixa eu ver. Achei que eu tinha isso aqui. Mas é isso, ele vai. O imposto de renda ele vai reduzindo conforme o tempo, e no caso, ele pode ser lá no início, antes dos 12 meses, tu receber antes dos 12 meses, ele pode ser 22 ali, como o Rodrigo falou, mas como é 25 meses o investimento, então vai ser 15, né? A não ser que tu receba antes dos 24 meses, daí aí pode ser 17, né? 17,5, se não me engano. Posso estar falando bobagem, tá? Eu vou confirmar isso. Deixa eu olhar o que eu tenho aqui. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar ali, enquanto eu procuro aqui a... Ó, feito, Albani. Vamos investir, né, meu cara? Deixa eu botar aqui a PAC. Acho que aqui eu tenho essa... Encontrei aqui, ó. Ó, tá aqui as... Botei ali no chat as taxas, ó. Então, no caso aqui, a gente vai cair na alíquota dos 15, né? Eventualmente, se for pago em 23 meses, a gente cai na do 17,5, né? Mas a nossa ideia é que vocês fiquem na alíquota dos 15 ali, até para ter um benefício maior, né? Certo, Rodrigo? Legal. Estou vendo aqui se você tem mais alguma dúvida. Se não tiverem, eu vou, então, deixar vocês à vontade para descansarem, né? Então, eu queria, pessoal, agradecer aqui a presença de todos vocês. Muito obrigado por participarem desse nosso encontro ao vivo aqui. É muito bacana essa troca de conhecimento com vocês. E espero que a gente venha a trabalhar junto, né? Que a gente possa ser, de fato, a referência de vocês nos investimentos em precatórios, e vocês venham a ser nossos clientes aqui e a gente desenvolva aí essa relação de longo prazo, certo? Quanto precisa... Quanto você tem captado e de quanto precisa para a debênture? Hoje, se eu não me engano, a gente já captou, eu estou sem essa atualização, mas deve estar chegando em 2 milhões ali o fundo, né? Caso o fundo não capte os 10, a gente, quando o prazo dele diminuir, a gente encerra e começa outro fundo daí, né? A gente não tem obrigação de captação mínima ou máxima, porque é uma debênture privada. Então, ela está aberta. O fato de ela estar aberta te permite, por exemplo, um detalhe que eu esqueci de avisar vocês, que é interessante, é o seguinte:
Tu entrou na cota de 1,6, tu pode mensalmente aportar sempre 1,6, entendeu? Ah, sobrou um dinheiro, vou aportar 1,6. Sobrou um dinheiro, vou aportar 1,6. Tu acessa ali o degrau, tu abre a janela do 1,6, certo? Diferentemente que se tu entrou, entrei, tu não precisa mais chegar nos 200 mil para aportar 1,6. Tu vai sempre ter, enquanto esse fundo estiver aberto, tu vai ter sempre acesso a 1,6 daí, a partir do momento que tu ingressou na cota de 1,6. Então, Berenice, te respondendo, a gente deve estar chegando, beirando aí os 2 milhões e a debenture, ela pode captar até 10 milhões, mas ela não precisa necessariamente captar os 10, certo? E a gente pode encerrar a captação no momento que a gente quiser também, né? Quando o fundo começar a chegar lá com 22, 20 meses, já não faz mais muito sentido segurar o fundo, a gente pode lançar outro fundo daí. Legal? Então, agradeço a presença de todos. Se não tiverem mais dúvidas, e espero, então, nos encontrarmos de novo. E também gostaria muito de ver vocês aqui investindo em precatórios com a LC Invest. Muito boa noite e grande abraço para vocês. Certo, Fabrício, até mais.